Olá galera, tudo certo? Mais uma aula de Sociologia, professor Wesley aqui com vocês e hoje a gente vai falar sobre o tema trabalho e a sociedade. O que o trabalho tem a ver com a sociedade, né? Como a gente pode compreender isso? Eu trouxe aqui um texto para vocês e ao final eu trouxe uma atividade e a gente vai falar um pouquinho sobre esse texto e depois eu peço que vocês coloquem essa atividade no material, no caderno de vocês, para que sirva de revisão no futuro, beleza? Vamos lá. Para a sociologia, a vida cotidiana é marcada profundamente pelo modo como as relações de trabalho se apresentam em uma sociedade, em determinado momento histórico. É impossível separar o trabalho das relações sociais que acontecem em cada lugar. Galera, como que a gente pode associar o trabalho ao mundo, ao nosso dia a dia? Olha, se a gente parar para olhar para o nosso dia a dia, o trabalho é quase algo que natural, né? Talvez hoje você não trabalha, mas você pode observar o seu pai, a sua mãe, o seu tio, e você vê que eles acordam, vão para o trabalho, ou se eles não vão no trabalho de manhã, provavelmente eles vão em algum período para o trabalho e depois eles retornam, né? E após esse período, que é a maior parte do dia trabalhando, que eles vão fazer a atividade deles e tudo mais, e depois a gente vai descansar, vai dormir. Ou seja, a gente pode dizer que o trabalho para nós, como sociedade, como pessoas, é algo importantíssimo, né? Pode ser que você não trabalhe por gosto, ou que alguém não trabalhe por gosto, porque gosta. Mas para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para o nosso sustento, é algo de suma importância. Não tem como a gente separar da nossa vida o trabalho, certo? Senão alguma coisa aí vai ficar errado. E no mundo é a mesma coisa. O nosso mundo ele gira por causa do trabalho. Se você hoje vai no mercado e consegue comprar um pacote de arroz, um pacote de feijão, se você consegue ir ali na praça da Bíblia ou em qualquer outro estabelecimento e comer um lanche que te agrada, é porque alguém está ali e está trabalhando, produzindo aquela mercadoria para que você possa sentar naquele ambiente, comer e se sentir satisfeito, se sentir feliz com aquilo, certo? Então o trabalho ele está ligado a todos diretamente, né? Se eu trabalho, alguém vai usufruir desse produto que eu estou produzindo, né? E assim por diante, seja onde for esse modo, esse meio de produção, esse trabalho, seja onde for, onde quer que seja que você desenvolve esse trabalho, né? O mundo do trabalho se modifica à medida que acontecem as mudanças na sociedade. Galera, com certeza vocês já devem ter visto, né? Se não viram, vão ver ainda esse ano a ideia sobre o capitalismo, né? Como que surgiu e tudo mais. Mas eu já vou adiantar esse assunto ou relembrá-los. Lá no passado, havia um modo de produção que se chamava feudalismo, né? As pessoas trabalhavam nas fazendas, as pessoas viviam mais no campo, né? Uma pessoa só era dona de todas as terras e nessa terra ele abrigavam as outras pessoas, né? Digamos assim, os trabalhadores dos dias de hoje, esqueci o termo correto para se usar, não era vassalos, era tipo operários, né? Mas todo mundo, eles viviam ali naquela terra e não tinha uma relação de troca. Eu não trabalhava para você em troca de um salário, não. Eu pegava um pedaço da sua terra, pedia para você, pegava um pedaço da sua terra, desenvolvia, plantava naquela terra e tudo que eu desenvolvesse ali eu tinha que pagar um imposto, tinha que dar uma parte para você que era dono da terra e uma parte para o rei que era o governante ali da nação, né? A partir mais ou menos ali do século XVIII, que as coisas, 18 e 19, que as coisas foram mudando, surgiu o modo de produção capitalista. O que seria esse modo de produção? A gente produziria em larga escala, né? Começou a surgir aí as indústrias e tudo mais. A gente produziria em larga escala. Eu agora não emprestaria uma parte da minha terra. As pessoas foram para as cidades por conta das indústrias. Eu produziria um produto, pagaria para você trabalhar para mim e produzir esse produto e pegaria esse produto e venderia lá no mercado, um local onde se reunia vários comerciantes, né? E assim eu venderia esse produto, da venda desse produto eu
pagaria você e o resto que sobrasse, né? Eu daria o salário do meu empregado e do resto que sobrasse seria o meu lucro, né? Foi esse basicamente o modo de produção capitalista. Ou seja, a gente pode perceber então o seguinte: em um período era o modo de produção feudalista e depois, conforme o mundo foi mudando e as coisas foram mudando, passou-se a adotar o modo de produção capitalista, né? Ou seja, houve uma mudança social. O mundo foi evoluindo e a mudança, a relação de trabalho, que antes era algo emprestado, agora já é um trabalhador assalariado, todo mês ele tem um salário, ele não trabalha mais por conta própria, mudou, essa relação de trabalho mudou, certo? Então a gente pôde observar isso na passagem do século XVIII para o século XIX. Essa mudança do trabalho que acompanhou a mudança na sociedade. Vamos seguir aqui. Karl Marx, Max Weber e Emile Durkheim se dedicaram parte central de suas teorias para a reflexão sobre o mundo do trabalho capitalista. De modos diferentes, esses pensamentos sociológicos elaboraram análises que até hoje ajudam a compreender a nossa sociedade. Galera, é o seguinte, nas nossas próximas aulas, nas nossas próximas 3 aulas, a gente vai estudar as 3 teorias desses camaradas aqui, Karl Marx, Max Weber e Emile Durkheim. Hoje a gente está vendo o conceito de trabalho na sociedade, né? E hoje aqui no nosso próximo passo, aqui no nosso próxima leitura, a gente vai ver sobre o sistema capitalista. E nas próximas 3 aulas a gente vai ver as teorias aí, beleza? Vamos lá. Para que a gente compreenda de fato as teorias de Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber, a gente precisa ter bem nítido na nossa mente o que é o capitalismo, né? Como eu disse, se vocês já estudaram sobre o capitalismo, vamos relembrar. Se não estudaram, fiquem tranquilos que eu vou dar uma prévia aqui agora para vocês, mas no conteúdo mais no futuro a gente vai ver esse tema, beleza? O capitalismo é um sistema econômico que tem por objetivo obter lucro e acumulação de riquezas e está baseado na propriedade privada dos meios de produção. Os meios de produção podem ser, por exemplo, máquinas, terras ou instalações industriais. Eles têm a função de gerar renda por meio do trabalho. Logo, podemos perceber que toda a nossa sociedade está baseada no modo de produção capitalista. Gente, tinha falado ali na parte de mudanças da sociedade, né? Do sistema feudal para o sistema capitalista, e eu já dei uma ideia do que seria o capitalismo. É isso mesmo, o capitalismo vem da ideia de capital. Pegar um dinheiro que você tem, pegar uma reserva que você tem, usar como capital e criar um negócio. Criar algum negócio que vai produzir alguma coisa e essa coisa vai servir de fonte de renda para você. Vai servir para você tirar o seu capital, ou seja, você vai conseguir repor o seu capital e o que sobrar depois de tirar desse capital e os custos de ter produzido aquilo vai ser o lucro do dono do meio de produção ou, nos nossos dias hoje, né, do empresário. Vou dar um exemplo aqui da nossa cidade, né? E eu acho que todo mundo vai poder compreender. A gente possui 2 grandes indústrias, a Marfrig, a Iambi, dentre outras, né? Mas vou dar um exemplo aqui da Marfrig. A Marfrig, ela produz carne, né? Ela compra bois, ela abate esses bovinos, né? Ela fatia esses bovinos para que possa ser retirada a carne e vendida no mercado. Logo, um dia, alguém teve que pensar, olha, eu acho que eu vou montar um frigorífico para mim. Pegou um dinheiro que ele tinha, comprou os maquinários, né, os meios ali de produzir aquela carne, tudo mais, contratou algumas pessoas para que pudessem operar esses maquinários e a partir disso começou-se a produzir então a carne, né? Foi lá no dono foi lá no fazendeiro e falou, olha, você quer me vender esses bois aí? Eu tenho um frigorífico agora, eu posso produzir carne e vender no mercado. O senhor quer me vender? Aí o rapaz falou, o fazendeiro falou, sim, te vendo esses bois. E a partir disso o frigorífico passou ali a funcionar. Aquele frigorífico a gente já pode
falar que ele é um meio de produção, certo? Ele é um meio de produção instituído por seu dono. E o dono é o proprietário do frigorífico é o dono do meio de produção, certo? E as pessoas que trabalham ali para ele são os operários ou o proletariado, né? Conforme denomina Karl Marx. A partir disso, gente, a gente resumiu muito bem o sistema do capitalismo. Eu disponho de um capital, eu pego um dinheiro que eu tenho, invisto para produzir alguma coisa e após a produção dessa coisa eu vendo para outra pessoa e a partir dessa venda eu tiro o meu capital, aquilo que eu investi, e o que sobrar daquela renda, daquela venda, é o meu lucro. Logo a gente pode dizer o seguinte, é um sistema econômico, né, que se diz respeito a dinheiro, que tem por objetivo obter lucro. E a acumulação de riquezas está baseada na propriedade privada. Ou seja, cada vez mais eu vou investir no meu negócio, depois que ele já está montado, eu acumulei um pouco mais de riquezas, eu vou aumentar esse negócio, eu vou expandindo, até que eu tenha uma grande acumulação de riquezas, né? Uma grande acumulação de patrimônio. E é isso que a gente vê hoje na nossa realidade, né? Tem algumas indústrias aí que tem filiais dela aqui no Brasil, que tem filiais dela em outros países, né, na Europa, nos Estados Unidos e tudo mais. Com base nessa ideia do capitalismo que essas empresas buscam sua expansão, buscam cada vez mais obter mais patrimônio, né, construir mais negócios e tudo mais, para exploração, no caso para obter renda, né, para obter lucro, certo? Gente, a gente falou hoje sobre o trabalho na sociedade, né? A gente falou hoje um pouco sobre o capitalismo. E na nossa próxima aula a gente entra nas teorias. Lembrando que tem uma atividade aqui ao final para vocês. Eu peço que vocês façam, transcrevam no caderno, certo? Coloquem a data, o título da aula e tudo mais. Que assim que a gente voltar para a sala de aula, acredito eu que não vai demorar muito, eu irei corrigir essas atividades e valerá nota para todos. Beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição. Professor Wesley, é só me chamar lá no WhatsApp. Até mais.